Olá, saudações. Meu nome é Giovanni Braga, o nosso canal é Giovanni Braga TV. Feliz 2023. Nós estamos aqui com o Mago Augusto e as previsões para 2023 começam agora com ele. Compartilhe nossos vídeos e se inscreva no canal. Hoje é dia 30, não é isso, Augusto? Hoje é 30. Então, passo a palavra para ele, eu vou fazendo as perguntas sobre questões políticas, sobre como é que vai ficar o Brasil em 2023, as grandes personalidades que compõem a nossa cena política partidária, e vamos prever aí de acordo com o Mago Augusto. O que você vai usar, Augusto? Primeiramente, para todos aí, meus cumprimentos, né, de um ótimo ano novo. Vamos aguardar, né, que as coisas melhorem. Nós estamos hoje aqui preparando, né, um trabalho assim que eu fiz rápido, né, porque geralmente todo ano eu faço um apanhado dentro da astrologia, né, eu calculo os planetas, as conjunções também, antes de até mexer com a parte oráculo. Mas hoje, esse ano, eu vou fazer somente o oráculo, vou jogar o tarô, né, é o tarô dos orixás, e vou também já dar um apanhado de um pouquinho de tudo, né? Assim, do necessário, que eu acho que é viável, assim, você, né, ficar a par, né, dos acontecimentos. Então vamos a eles aí. E o Giovanni vai, assim, direcionar, né? Eu vou conduzindo. Direcionar os assuntos, até porque eu tô fazendo uma coisa, assim, direta, né? Uma exclusiva só de previsões inéditas aqui, só que vai sair agora, nesse momento. Aí vamos ver como é que vai ficar para todos os aspectos. Eu vou fortalecer logo de uma vez e já avisar o seguinte: o orixá que vai comandar o ano de 2023 é o Oxalá. Oxalá é o deus da harmonia, é o pai dos orixás, é um orixá também muito assim, muito meigo, muito dócil, né? Com as pessoas, com a humanidade. É o pai dos orixás. Ele é o criador do mundo, ele é o criador do universo, é ele que nos passa toda essa energia cósmica vibrante para a gente assim, superar as barras, né, os grandes problemas que a gente tem no dia a dia. Então, Oxalá vai vir assim, num clima de muita paz. Ele vai tentar harmonizar muitas coisas no mundo, mas é lógico que os problemas continuarão, até porque Oxalá vai estar regendo o ano, mas ele vai estar muito assim na cola dele, Nanã, né, que é a deusa da morte, e Nanã ela está vindo assim com cobranças kármicas. É as coisas que o homem vem fazendo ao longo dos anos e que ele não procurou até hoje um meio de se safar, de sair daqueles vícios, né? Os vícios que a humanidade tem, né? Que é o grande pecado de cometer coisas errôneas, de blasfemar contra o absoluto, contra Deus, e assim cometendo diversos tipos de falhas, que é o que vai assim ocasionar exatamente nos problemas que podem pintar no dia a dia. A gente vai assim com isso tudo tentando com isso, o celular que eu vou pegar aí, vou pegar o celular para me botar o... aí como eu estava falando, né? Então a gente vai tentar, com isso tudo, passar as informações de acordo com esse orixá, o Oxalá, né? Que vai reger o ano, mas também Nanã, que está entrando com um problema de cobranças kármicas, né? E essas cobranças kármicas estão voltadas exatamente ao que o homem fez ao longo dos anos de malefício, de ruim para si e para os seus semelhantes, e que com isso provocou diversos transtornos. Com isso aumenta-se os rumores de guerra no mundo, com isso vêm as grandes catástrofes e as mortes em disparadas por motivos de diversos tipos de desordem voltadas ao comportamento da humanidade. Isso é tudo por causa da ambição, do egoísmo e da vaidade. O homem ele tem que aprender a ser mais humano, a compreender uns aos outros, para que as coisas comecem a surtir um bom efeito e para que, de repente, a gente consiga superar essa barra que é exatamente suportar, né, as grandes tormentas que a vida nos prepara no dia a dia.
Mas Giovanni pode fazer perguntas, né? Então vamos lá. Como é que vai ficar a questão da nossa política nacional? Como é que vai ficar o governo de Lula? O governo Lula, abaixa só um pouquinho aí do som, isso. O governo Lula, ele vai estar assim, numa fase até melhor, perto do governo do Bolsonaro, né? O governo Lula, ele começa a passar por uma fase de grandes mudanças nesse ano. Não vai ser um ano assim, de grandes realizações, mas vai ser um ano de firmamento. Ou seja, ele vai firmar muitas bases, né, e vai conseguir muitas coligações, e essas coligações vai fazer com que o Brasil supere muitas barras difíceis. Eu olho mais assim pelo lado também do pobre, né, das pessoas que vêm sofrendo, que é até o foco dele de trabalho, e que também isso conta ponto positivo para ele até assim durante toda a sua regência de campanha. Então eu acredito que o Lula, dentro do que ele vem fazendo, a ideia no momento está sendo muito boa, que é socorrer exatamente os necessitados. Agora, existe umas coisas que com isso vai pintar. Não só pela questão assim do ajudar. O ajudar tudo bem, é muito bom, mas existem umas barreiras. E essas barreiras vêm da oposição. E a oposição vai estar cobrando muito dele, muito no pé, e é lógico que ele já sabe E a dobrar bem a corrupção? oposição. Voltará no governo dele? Corrupção sempre vai existir, não só no governo do Lula, como em outros governos também. Mas só que a gente vê que ele vai ter que ter um certo jogo de cintura para poder controlar as grandes fases que vêm. A carta que cai para Lula é o mundo. Essa carta aqui. É a melhor carta do tarô, a carta mais positiva. Isso quer dizer que ele vai fazer, em 2023, um governo excelente. O governo vai estar muito bom para ele. Agora, isso aqui são as fantasias. É um arcano menor do tarô, que fala das fantasias, né, das coisas assim que ainda não estão por si definidas, mas que vai depender muito de um trabalho de equipe. E esse trabalho de equipe, ele se volta a isso aqui, ao mundo das ilusões, as discórdias e as concórdias. Ou seja, ele vai enfrentar oposições e as pessoas vão estar assim no pé, né? Eu digo assim, dentro dessa área da política em si, a oposição batendo forte, e ele vai enfrentar algumas dificuldades em alguns projetos que ele vai elaborar, que ele vai querer assim pôr de repente em votação, onde ele talvez não vá surtir o efeito de maioria, por motivo exatamente das batidas de oposição e as cobranças. Agora tem que tomar cuidado também, o Lula, na questão assim de com quem ele vai negociar, porque tem certas pessoas que poderão tirar proveito disso, de acordo com a necessidade de um projeto emergente, e tentar com isso prejudicá-lo. Então ele tem que tomar muito cuidado, o ano dele vai estar muito bom, mas assim, astuto para todo lado vai ter que estar, até porque ele já aprendeu a ser astuto depois de um monte de coisa que já passou, e eu acredito que ele vai assim exercer um governo razoável durante 2023. O brasileiro tem medo do comunismo. Você acha que esse é um plano do governo Lula de transformar a nação brasileira num país comunista? Eu vou tirar cartas, que aí fica melhor para a gente ver o que está acontecendo sobre essa questão de comunismo no Brasil. Se existe essa possibilidade. Então, pelas cartas aqui cai a carta O Julgamento. Essa carta 20, ela inclusive está na regência do 2023, né? É o julgamento. Que é a carta do tarô que vai inclusive reger o ano, é a carta número 7, né? Que é o carro, né? E o carro fala das mudanças mesmo, das coisas novas. Mas aqui cai o julgamento para esse tipo de pergunta. Cai também uma carta menor do tarô, que está voltada às fantasias também, às ilusões, e cai a carta do sumo sacerdote, a carta número 5, que é um arcano maior. Esses dois arcanos maiores, o julgamento mais o sumo sacerdote, eles dizem que riscos do Brasil enfrentar um problema ligado ao comunismo existe. Isto existe, isto é assim, algo assim gritante, mas não por causa do governo Lula, por causa de pressões exteriores. Ou seja,
outros países estão pressionando o Brasil para que torne aqui dentro, mude-se o regime do Brasil. Eles querem o comunismo aqui sim, mas só que vai depender do nosso governo se vai fazer essas jogadas, se vai costurar em cima disso ou não, porque não é vantajoso para o Brasil a implantação de comunismo, porque o comunismo vai criar diversos tipos de contendas, diversos tipos de problemas. Mas existe uma possibilidade dessa costura acontecer. Mas não, talvez o governo Lula, em si, pelas cartas, não vá assim, implantar nada disso. Ele vai ficar brigando sempre contra essa pressão externa. Os bolsonaristas alegam que o Lula não vai subir a rampa, não vai assumir. Como que você assiste isso? O que as cartas dizem? Eu vou dar uma olhadinha aqui. A carta que cai é o mensageiro de terra, mas cai a carta o mundo, de novo. Se quiser até chegar um pouco mais para frente, a carta... A carta o mundo aqui, no caso, é a carta mais positiva do tarô. Ela é uma carta positiva dentro de qualquer tipo de pergunta, mas ela diz assim, porque tem aqui as outras cartas que caem do lado, né? Que é as sereias, e tem essa carta aqui, que é o do duende. Aqui fala que tem muita fantasia em volta disso. Isso é tudo pura fantasia, é uma ilusão. Entendeu? Isso talvez seja uma criação por motivo das pessoas serem em si fantasiosas. Vai criando a fantasia e vai fortalecendo, aí um conto a mentira, outro conto e vai aumentando, e aquilo vira uma fantasia, uma ilusão perversa. Então não existe nada voltado a isso, e pelo que eu estou vendo aqui, existe, pelo contrário, um brilho muito grande e uma estrutura. O ano 2023 para o Brasil será bom. Por quê? Porque existe assim, implantações de projetos, existe uma fase de crescimento. Nós no Brasil estamos enfrentando agora uma fase de plantar para colher. Mas esse plantar para colher já vem também com alguns frutos. Já vem também com alguns frutos. E esses frutos vêm talvez de algumas coisas que ficaram do passado, que foram engavetados, que agora está sendo implantado. Então o governo em si vai estar sob um certo equilíbrio. Não existe esse perigo de comunismo ainda, não, por enquanto não. Talvez abra para o ano que vem, mas agora aqui nas cartas está dizendo que o ano vai ser suave, entendeu? Mas assim, com dificuldades, porque a oposição vai estar batendo muito em cima, é lógico que haverá perseguições, é lógico que haverá muitos escândalos ainda, mas isso tudo escândalos, você pode apontar assim, as cartas conseguem apresentar que tipo de escândalo? Os escândalos estão voltados... No governo petista ou no governo do Bolsonaro? O governo Bolsonaro em si existe um problema seríssimo no governo Bolsonaro. Né? O governo Bolsonaro, aqui está dizendo assim que existia... Eu vou mostrar a carta primeiro, é a carta Força. Essa carta Força é a resistência. Seria o que Bolsonaro fez durante quase todo o mandato dele. Ele ofereceu resistência contra qualquer tipo de denúncias e problemas. Então o que aconteceu? Engavetou-se por motivo dele ter aquele foro privilegiado. Engavetou-se muitas coisas, muitos problemas, que são processos e coisas que tinham que ser abertos contra que não podia ser aberto. Esse ano, como ele já perde o foro, tudo vai ser aberto. Os foros privilegiados, né, serão todos abertos, e aí o que acontece? Ele então começa a enfrentar perseguições. Aí o judiciário vai estar cobrando muito dele, vai haver muitos escândalos indo à tona e processos na justiça um atrás do outro. Ele já está cheio de processos, mas agora vem assim com investigação do Ministério Público Federal e outros tipos de órgãos que estarão em cima cobrando muita coisa. Aí a gente não pode fazer mais nada, né? Porque aí tem que rezar agora para que as coisas mudem e que a figura para ele fique um pouquinho melhor. Bolsonaro também, por ser uma pessoa muito agitador, ele possivelmente vai continuar brigando muito para essas invasões militares, né? E aí o que acontece? É lógico que também não vai... é algo que vai por terra, porque o Brasil não vai suportar esse tipo de situação, né, uma implantação de ditadura novamente, uma implantação de a tomada do exército novamente para ocupar poder. Então isso tudo aí eu acho que
vai ser umas certas ilusões. E aí também vem as penalidades por motivo de um excesso de processo que ele está sendo julgado. Então é um ano muito ruim para o Bolsonaro Bolsonaro. pode ser preso? Eu não diria, Tem- eu não diria que ele seria preso, né? Porque ele perde o foro privilegiado, mas é aquela coisa, ele tem muita, assim, costa larga, né? Que é aquela coisa de apoio, né? Muito apoio do lado dele. Várias pessoas poderosas estão assim em volta. Não acredito que ele seja preso, mas que ele vai ficar numa situação bem complicada e difícil durante o ano, quase todos, com certeza. O governo dele não teve, ainda não foi comprovado nenhum escândalo de corrupção. É, Você acha que a oposição pode aparecer alguma coisa escondida por aí? já existe coisas engavetadas voltadas a escândalos com ele em processos criminais, já existe. Só que esses processos estavam engavetados devido exatamente a ele não poder surgir nenhum tipo de investigação enquanto ele estivesse na fase de foro privilegiado. Agora que ele deixa de ser presidente, isso vem à tona. Agora eles vão pegar mesmo para capar, né? Agora, eu tenho acompanhado alguns videntes por aí, no jornal, no YouTube, dizendo que Lula vai morrer em 2023. Eu posso até dar uma olhada. Não vou dizer também se ele vai morrer se sair aqui, não. Eu vou dar eu vou dar uma deixa, vou ver um meio especial de falar isso se acontecer, se sair aqui nas cartas. Mas eu vou puxar a morte dele aqui, para ver se vai sair, tá? Estou falando que vai sair, morrer ninguém não. Mas existem muitas dúvidas mesmo quanto a isso, por motivo O da... seu telefone caiu, escorregou. Ele caiu, tá aqui. Ah, não, o microfone. Ah, o microfone. Pior que ele escorregou e... Vamos. Tá. Isso. Bom, aí conforme eu estava falando, então nós estamos falando sobre a questão Da morte de Lula, que muitos É. videntes dizem que ele vai E durar. por incrível que pareça, tirei 3 cartas. A Mostra carta, a morte sai. Saiu a carta à morte. Eu embaralhei, saiu a carta à morte. A morte, saiu a carta à morte. Agora ela está acompanhada com a torre fulminada, que é a casa de Deus. A pior carta do tarô é essa aqui. A casa de Deus? A casa de Deus. Por quê? E também é a pior carta do tarô em si, né? É a pior carta. A melhor que ela o mundo. E agora aqui vem a carta O Diabo. Que é essa carta aqui, o Diabo, é a carta número 15. Ela fala que existe diversas tentações e é bom Lula começar a se preparar por causa de armadilhas. Existem, assim, ciladas, armações e planos para poder derrubar o governo dele. Ele tem que tomar muito cuidado. Muito cuidado. Então a carta à morte está toda hora falando das mudanças e transformações, mas essas mudanças e transformações podem acontecer também em um caso trágico da própria morte, entendeu? Que a morte ela vai estar esse ano vagando sobre o mundo. Ela vai fazer uma limpeza muito grande, mas não só na política, mas em diversas áreas de poder, e com isso a gente enfrenta uma fase assim bem complicada, delicada até, para se Ele trabalhar. tá doente, com presidente? O futuro presidente da o República, Lula? O Lula, ele tá com um problema de ele estava com um problema de um câncer que ele teve na garganta, e esse câncer recuperou, ficou bom e tudo, mas não deu a ele totalmente um conforto. Ele ainda está com essa tendência de desenvolver câncer a qualquer momento, porque o organismo dele ainda está fraco. Ele não já é um está... senhor, né? Já é um homem idoso. Até porque quem tem câncer, ele está sempre com a tendência de voltar a ter um outro, né? E no caso dele, não houve assim uma recuperação total, não. Foi na garganta, ele ainda ficou com problema na voz, ele não pode falar muito, quando ele fala, ele começa a ter uns certos problemas nas cordas vocais, e isso é o resultado do câncer ainda. Então, a saúde dele não é 100%. E a saúde do atual presidente, Bolsonaro? O Bolsonaro já tem uma saúde razoável. A saúde dele já é mais equilibrada. Talvez, assim, os problemas dele sejam mais voltados à circulação, né, sanguínea, essas coisas, mas não é bem... O caso do Bolsonaro não está bem ligado à questão da saúde. Os problemas dele estão voltados às pressões que ele vai enfrentar, isso da própria justiça,
por motivo de um excesso de investigações que vão ser levantadas, que vai vir à tona alguns problemas. Então isso aí é que vai tumultuar o ano dele, né? Agora, Lula não. Lula já fala-se de perseguição, um ano difícil na questão de administrativa. Ele vai fazer uma boa administração, mas está todo o tempo sendo perseguido. E essa perseguição muito severa que pode resultar nisso aqui, a carta-morte. Alguém pode matar o presidente? Eu não vou dizer isso. Eu não vou dizer isso, porque também seria até uma coisa fora de ética eu comentar. Mas eu já estou dando uma dica. Eu já estou avisando bem assim, mais ou menos, como é que é. Já deu para as pessoas pegarem mais ou menos o que pode acontecer. Eu li, uma vidente disse que fizeram trabalho feio para o presidente Lula. Você acha que... Você tem como descobrir isso? Na verdade, não foi bem um trabalho, né? Não seria um trabalho que foi feito para o Lula para prejudicá-lo, não. Houve uns deslizes muito grandes no governo do Lula, de fato, entendeu? E esses deslizes envolveu muitas pessoas que acabou, assim, sendo aproveitadores. Ele, de bobeira, confiou demais e as pessoas fizeram gato e sapato, né, do governo dele. E foi que acabou colocando ele em todo esse apanhado de problemas que ele enfrentou. Então, o Lula, hoje, está um pouco mais amadurecido. Mas hoje ele tá correndo mais perigo de vida até do que nas gestões passadas. Nas gestões passadas estava tranquilo, mas agora não. Agora a coisa está complicada. É só se abaixar lá em cima, no último todinho baixar. No último lá em cima. Aqui? É isso. Já baixei. Tem alguma coisa errada. Tô tendo uma interferência. Aí... Pode desligar? É melhor, né? Aqui. Melhor. Pode ir falando. Aí, bom, deu um probleminha aqui na caixa de som, aí a gente tá, o som estava um pouquinho tumultuado. A gente tá fazendo as coisas aqui ao vivo, né? E assim, sem uma programação direta, então acontece isso. Vou pedir desculpa a vocês aí. Mas eu estava falando sobre Lula. Então, a questão é a seguinte, ele vai levar um governo razoável durante o ano, vai fazer uma boa administração, mas totalmente muito perseguido. O risco de ele sofrer assim, um atentado é imenso, né? Porque o atentado vai ser voltado exatamente às perseguições partidárias. Existe gente já na cola dele, existem umas ciladas, armadilhas montadas, ele tem que tomar muito cuidado. Agora, quem está fazendo isso, eu não vou dizer também não, porque isso aí é fora de lógica eu falar isso. Basta eu dar uma dica, eu acho, sobre o que pode acontecer, os perigos que ele está correndo e os meios também de escapar disso, porque as cartas, elas não existem só para fazer previsão e dizer vai acontecer. Existe mesmo uma pessoa sair de uma situação. A partir do momento que você está a par do que vai acontecer, do que pode acontecer, você tem jeito de sair a tempo de uma situação. Então, os problemas que envolvem Lula hoje são perseguições. Ele tem que ficar mais astuto, mais esperto, mais cabreiro quanto as pessoas até em volta dele, até os próprios amigos, porque ele pode ser traído por um petista. Ele vai ter 1000 amigos em volta dele agora. Quando ele está tendo vários puxa-sacos, 1000 amigos. Todo mundo querendo ajuda, todo mundo querendo um favor, todo mundo querendo um cargo. Ele tem que tomar cuidado, porque é nessa jogada aí que ele corre o risco de pegar uma pessoa que, na verdade, não é amiga, é inimigo, pode estar ali dentro só para fazer um jogo. Então, o risco dele sofrer atentado é enorme, enorme. Isso caiu aqui ligeiramente nas cartas. Vamos torcer para que nada aconteça. Eu estou torcendo. Agora, você disse que as interferências de países com viés comunista e socialista vão obrigar o governo Lula a investir no comunismo. Não seria você acha que o Brasil vai dar muito dinheiro para países como, por exemplo, Venezuela, Argentina? Como que você assiste isso? Você veja bem, no caso do Lula, ele é muito assim procurado nas gestões dele de governo, justamente por causa disso, porque ele é assim, o tipo Papai Noel, né? Aquela pessoa que você chega, pede as coisas, ele está lhe concedendo presentes. Então é o caso dos países que estão em falência. Esses países que são os nossos vizinhos,
E eles vêm realmente até Lula agora, volta a Lula, como fez das gestões passadas, para pedir favores. E esses favores envolvem empréstimos de dinheiro altos, envolve assim, investir em alguma obra importante que eles estão querendo fazer para ampliar, entendeu? Socorrer, é o socorro. E porque a política dinheiro do povo brasileiro. Porque a política do Lula está voltada exatamente a angariar de outros países recursos para poder manter a população do Brasil. E com isso também ele já faz aquela troca, ele já ajuda os outros países com outra coisa que ele tem. É uma troca. É uma troca. E essa troca de favor. Mas se os outros países já estão falidos, o que eles podem acrescentar para o Brasil? Mas são irmãos, né? Pelo lado assim da lógica, todo mundo é irmão. Então, como são todos irmãos, um ajuda o outro. Você está precisando de uma coisa, eu te dou, você me dá uma outra que eu estou precisando. Mas uns países, como a Argentina, falida, Venezuela, um país falido, em que já manda a população toda invadir o território brasileiro, eles fugindo do seu país. Certo. O que eles podem oferecer para o povo brasileiro? Eles têm muita coisa para oferecer. Eles têm muita coisa para oferecer. Talvez não ofereça ao Brasil dinheiro, mas pode oferecer serviços, pode oferecer mão de obra, pode oferecer produtos que eles tiverem assim na sua terra de colheita. E assim o Brasil vai também fazendo essa troca. É isso. Mas essa troca vai ficar pesada para o Brasil, né? Depende, né? O Lula não precisa aceitar... de abraçar o regime desses países, que nem a Venezuela, né? Cuba, principalmente e tal. O Brasil não precisa aceitar esse tipo de regime. Manter o nosso regime, ajuda eles no que tem de ajudar e automaticamente também, diante dessa troca, receber alguma coisa para que possa ajudar o nosso país. Aí tá certo. Vamos agora sair dessa questão política. Vamos pensar aqui Você falou de doença, né? Há 2 anos atrás nós tivemos Covid, algumas alguns videntes estão dizendo que uma nova doença vai aparecer. O que você tem? O que vai acontecer? Sobre a saúde, né? A saúde mundial e nacional cai a carta o mundo. Cai a carta o mundo. Aqui está dizendo assim que uma nova doença pode pintar, mas não tão agravante como a Covid, não. E ela está alguma coisa voltada a alimentos. É um tipo de alimento que pode provocar algum tipo de doença e que vai assim... Alimento, você não sabe qual? Não. Será que o Brasil vai comprar algum tipo de comida da Argentina ou da Venezuela estragada, vai mandar pra gente? Né? Pode ser um produto danoso, né? Que as pessoas vão consumir e depois automaticamente, como é o tarô, eu não tenho assim aquela abertura, né? De amplitude. Mas aqui pela lógica pode ser alguma coisa que alguém compre, né? E que seja fornecido e que venha contaminado e aí cria um alarde e muita gente podendo ficar contaminado. Esse aqui é o risco. Né? Comida estragada. Pode ser uma comida estragada. Está voltada a alimento, então pode ser uma comida... Vamos pensar dessa forma mais empírica. Ou estragada ou boa, mas porém com algum produto químico, né? Perigoso. Produto químico. A gente tem que tomar cuidado porque nós enfrentamos aquele problema da Covid e a Covid ela não foi uma doença natural, ela foi uma doença provocada. Eu falei isso desde quando ela estava começando, deu alerta, uma doença provocada. Era para poder... exterminar uma boa parte da população que está assim, dando trabalho, né? Quer dizer, dar gastos. E agora nós estamos vivendo uma crise também financeira mundial. Pior, foi devido à Covid até. A coisa ficou mais alarmante. Depois veio essa guerra, né? Vamos perguntar depois sobre a guerra. E aí as coisas foram ficando piores para o mundo, porque vem os prejuízos, guerra no mundo não é bom, porque é gastos demais, desestabiliza os outros países por causa da questão da exportação e importação. Né? Agora, você falou de morte, que vai ser um ano de muita morte, né? Em relação à classe artística, você consegue, as cartas apresentam para você se algum famoso
vai partir, vai morrer. 2022 nós tivemos muitas perdas. Pelé morreu agora, perdemos Jô Soares, perdemos Tarcísio Meira, perdemos 2023. Sobre morte de pessoas de projeção, isso vai se intensificar, vai continuar acontecendo mesmo, como acontece todos os anos. Esse ano também repete-se esse mesmo caminho, essa mesma diretriz, né? Porque é um segmento natural e faz parte também da vida. As pessoas têm que viver até um certo ponto, depois venceu sua missão, ele é chamado mesmo e acabou, né? Tem que partir. Então, na classe artística, eu vejo aqui atores, né? Atores da Globo. Se puder mostrar a carta. A carta aqui seria o sumo sacerdote. Essa carta aqui é a carta do ceifeiro. Ceifeiro é aquele que vem buscar a pessoa na hora da morte. É o ceifeiro. E você sabe dizer quem? É o sumo sacerdote. Aqui eu não posso falar quem é, porque como é um tarô, eu tenho que investigar nomes por nomes, né? Então aqui não vem um nome de uma pessoa. Tem assim, que jogar exclusivo, né? Só exclusivo. Como esse ano eu não fiz assim, aquele apanhado de previsões para poder perguntar nomes por nome de pessoas, como eu faço todo ano, então aqui Vamos pensar nas grandes celebridades. Vamos pensar em Silvio Santos. Você acha que Silvio Santos, como é que vai ser a saúde de Silvio Santos em 2023? Silvio Santos, para ele sai o diabo. Tá aí uma pessoa com a saúde muito ruim, tá? Durante o ano quase todo, principalmente na questão de pressão, coração em si, e ele vai estar um ano bastante conturbado para ele, mas ele vai estar assim persistente a todo momento, entendeu? Ele é uma pessoa muito assim resistente, né, às coisas, ele não dá o braço a torcer. E é muito voltado aos negócios, talvez ele não largue negócio, nem mesmo nos últimos instantes de vida. Mas o Silvio Santos, ele está sob um equilíbrio ainda. Entendeu? Roberto Carlos. Roberto Carlos. Engraçado que é a Torre Fulminada, a pior carta do tarô para Roberto Carlos. É mesmo? Por que é a pior carta do tarô? Casa de Deus, né? A Torre Fulminada. Essa carta não é boa, não. E ela cai junto com o enforcado. Enforcado é aquela pessoa que está no poço. Lá no poço, no fundo do poço, e não consegue sair, está engateando e tentando sair, não tem ninguém para socorrer e está afundado. Eu acho assim que o sistema dele emocional, que é essa parte aqui, ó, dessa carta, os duendes, a parte emocional dele está toda abalada. Ele está muito abalado emocionalmente. Então ele é uma fase que eu posso colocar como uma fase depressiva. Morrer. O Roberto Carlos pode falecer em 2023? Existe um risco muito grande dele, esse ano, ter problemas sérios na saúde, e por causa se ele não sair desse problema que ele está, assim, desse tumulto depressivo, ele está muito preso ao passado, e se ele não encarar as coisas normais como tem que ser, ele vai agravar muito a saúde dele para esse ano. Essa é uma mensagem assim, que o tarô está dando. Você acha que ele, mesmo doente, vai gravar alguma coisa? Se ele não sair urgente dessa fase depressiva que ele está, a saúde dele vai para declínio total. Ele vai ter que sair dessa fase que ele está. Ele tá no mar, assim, ele está no sufoco. Interiormente, ele não está bem. Agora, vamos pensar em Raul Gil. Raul Gil, que alguns videntes estão falando que ele está muito mal de saúde. Raul Gil caiu a carta do Sol. Ele está com brilho e proteção durante o ano. Não existe assim nada assim que vá destruir a saúde dele para esse ano, não. Inclusive, existem fatores psicológicos, são problemas familiares que ele está enfrentando. E esses problemas familiares estão tirando o sossego dele. Aí, com isso, a pressão fica dando alterações, o sistema nervoso e tudo, mas ele dá para equilibrar durante o ano. Então, tá uma saúde razoável, vamos colocar assim. Agora vamos voltar a falar de política. Renato Casagrande. Como é que vai ser o governo de Renato Casagrande?
Para Renato Casagrande saiu Os Enamorados, é a carta do amor, né, essa aqui, Os Enamorados, e caiu a carta o Louco, 2 arcanos maiores. O Louco é uma carta assim, 3 arcanos maiores na verdade. O Mago também saiu a carta número 1. Isso quer dizer o seguinte, que existe dentro dele, assim na sua própria natureza, uma energia muito poderosa. É o mago. É a energia, ele é o mago da política. É como se ele tivesse todo um controle de uma boa administração e soubesse fazer um bom governo. Então ele é bom com os bons e mal com os maus. Então ele é o tipo de pessoa que tem um equilíbrio por causa da carta da harmonia, que é os enamorados. Mas o louco joga ele em certas incertezas. Essa carta, o louco. Que tipo de incerteza? Essas incertezas estão voltadas à família. Talvez seja assim o grande pecado dele também, os laços familiares, porque se ele não souber administrar bem os laços familiares, ele vai enfrentar grandes problemas até mesmo na parte política do seu trabalho. Porque ele tem que estar bem dentro de casa para poder fazer um bom trabalho. Ele se sente assim. Ele se sente sempre confortável quando ele está bem em casa, né? Se tiver algum problema, algum tumulto, alguma coisa, algum conflito, ele já fica tenso no trabalho. Ele vai ter problemas na família? Está tendo? Está dando problemas na família para ele. Problema na família? Tensão, problemas mesmo, tensão. Sabe com quem? Consegue? E ele vai ter que superar. Ele vai ter que superar. Isso está voltado à primeira-dama, está voltado a filhos, entendeu? São esses problemas aí que ele vai ter que superar. Problema de saúde na família, pode ser? Não é assim um problema na saúde, são problemas na família mesmo, assim, tumultos do dia a dia, mas assim que vai aborrecer e que pode colocar ele numa fase assim um pouco de queda administrativa, porque ele não vai produzir bem. E serão as fases assim, mais ou menos voltadas para junho, julho, talvez ele não esteja nessa fase maravilhosa, esteja numa fase assim meio tumultuada, a cabeça muito quente, talvez perca algumas coisas e não faça um bom trabalho. Mas no mais, voltada assim à sua parte política administrativa, a oposição está batendo em cima, mas não tem nada que possa cobrar no momento dele. Ele tá sob uma administração, digamos assim, estável. Não vou dizer que é excelente, mas estável. Então existe um equilíbrio. Qual vai ser a relação dele com o presidente da República, com Lula no futuro? Perfeita. Ele com Lula, em negócios exteriores, inclusive, no estrangeiro, perfeito. Se ele quiser fazer algum tipo de negociação de produtos do Espírito Santo para fora, para negociação lá fora e tudo, mercado, abrir o mercado, expandir o mercado até de com quem? Você exportação, consegue saber com quem? Ele vai conseguir com empresas que já estão coligadas, negociações futuras, dobrando e até triplicando o valor da oferta anterior. Só que ele vai ter que ser astuto no momento certo. Ouvindo esse vídeo, ele já sabe do que eu estou falando. Então, só que para ele conseguir fazer essas negociatas boas, negócios bons para o Espírito Santo, ele tem que estar com seu equilíbrio psicológico muito bom. Quer dizer, manter aquele controle que eu falei da família, não misturar os problemas de casa com os problemas trazer eles para o trabalho, para poder ter uma cabeça legal para pensar. Como que vai ser 2023 para Alexandre de Moraes? A saúde dele, o ministro Alexandre de Moraes. O que vai ser a vida dele em 2023? Saúde? Se ele permanece no cargo? Enfim. A carta Lua não é boa, é uma carta negativa, essa carta aqui. E os outros arcanos são menores. Aí cai até um arcano aqui, que eu considero bastante, que é os das provações. A pessoa andando sobre brasa. É o que está acontecendo com ele. Ele está andando sobre brasa. Braseiro. Uma hora ele se queima. Se ele não controlar exatamente... Pode ser morto? Hein? Pode morrer em 2023? Não, o que está acontecendo é que ele está andando sobre brasa. Ele está num braseiro. A coisa está pegando fogo. E ele está andando sobre a brasa, ele está desconsiderando o poder do fogo. E aí o que vai acontecer? A qualquer momento ele vai se queimar. E se ele se queimar, vai ser uma coisa feia. Vai ser uma ferida medonha. Então ele tem que tomar muito cuidado com o que está fazendo. Em relação às coligações, não são lá as boas, não. As coligações que ele tem em volta não são nada boas. São pessoas que estão assim, esperando um momento exato para dar o bote. Para dar um bote nele e jogar ele para trás. Então a Lua
Saúde. A lua é até negra, tá? A lua aqui, ela é negra, é uma lua Mostra de pra gente, bruxaria, é uma lua de feitiços, de Mostra pra magia. gente a lua aí. Essa lua é a carta principal que está abrindo as previsões dele. A carta lua, que é a número 12. Não, número 18. Então, a carta 18, ela já fala das ilusões, das fantasias, das coisas que ele acredita que não tem assim, fundo certo e que ele pode se enforcar a qualquer momento nessas ilusões que ele vem criando. E é uma fase ruim, um ano muito tumultuado, um ano não bom para ele. E saúde dele? A saúde dele vai estar abalada, principalmente na questão do sistema nervoso, por causa das tensões que ele vai passar durante o ano. Agora, algumas pessoas foram presas aqui no Brasil por atos antidemocráticos. O vereador Arnaldinho, da prefeitura do município de Vitória, ele vai ser solto ou ele vai passar o 2023 todo preso? Eu não conheço, mas estou abrindo as cartas dentro das perguntas que você perguntou. Só caiu carta de arcano menor. Quer dizer, sem muita importância quando isso acontece, porque geralmente eu gosto de que caia uma carta forte, que nem as cartas dos arcanos maiores, para poder arrastar as menores. Mas aqui todas as menores, caiu o vulcão, eles consideram isso aqui essa carta muito perigosa, entendeu? Essa carta aqui aquece um pouco os comentários, que é os pássaros cantando, os comentários, as fofocas em volta dele, né? A comunicação em si, dando em cima, a imprensa cobrando muito, entendeu? Isso vai aumentar mais a pena, o problema dele que ele está sofrendo. Então, liberdade para ele está incerta, por causa dessas cartas aqui, ó. Então ele pode passar o 23 todo preso. Ah, com certeza, está muito ruim aqui. O Jackson Rangel, jornalista que também foi preso por atos antidemocráticos. Aqui cai para ele, até repete a carta do vulcão também para ele, ó, que eu embaralhei aqui, mas aqui muda, né? Caiu a carta do dragão. Esse aqui é resistente, ele é um tipo de costa larga que fala, né? Ele vai enfrentar toda uma perseguição em cima dele, né? E muita gente batendo em cima, mas ele tem assim umas pessoas que vão dar a ele uma certa resistência, uma ajuda por fora. E ele vai conseguir se safar. Entendeu? A carta aqui da liberdade tá pronta. O pastor que foi preso também. Tem um pastor? Eu esqueci o nome dele. Sem o nome dá pra ser ou não? Tem que saber qual, né? Porque eu não esqueci o nome dele. Esqueci o nome do pastor. Vamos esquecer isso aí. Vamos para outro assunto, então. Vamos pensar em tragédia. Alguma tragédia em 2023? Acidente de avião? Alguma coisa que vai chocar o Brasil? O que fortalece aqui é um vulcão, né? Esse ano de 2023 vai ter um vulcão aí despertando, né? Acordando. E esse vulcão vai criar uma tragédia. Agora que eu não vejo aonde é o vulcão, porque eu tenho que fazer uma pesquisa, né? Uhum. Aí, por regiões, aí demora muito, a gente demora um tempo, mas aqui fala de um vulcão adormecido que vai criar uma tragédia, né? Em 2023. E a parte assim, a parte de vírus, isso aqui, deixa eu botar aqui, aí, agora tá dando para ver, ó. É a parte de vírus. Vírus significa doenças lançadas no ar, essas coisas assim. Então isso aí vai acontecer também. Então nós temos problemas de doenças, de vírus, temos algum avião, algum acidente de avião no Brasil? No Brasil. Não fala de acidentes aéreos, não. Mas fala de problemas no mar, marítimo. Problemas no mar, marítimo. Isso quer dizer que pode ser um navio, pode ser uma descarga de oleoduto, produtos, e causando um desastre ambiental. Esse desastre ambiental tá muito forte. Um desastre ambiental voltado assim, a alguma coisa de gasoduto, produtos químicos jogados na água e aí causando uma tragédiazinha. Então isso aqui tá mais viável dentro do tarô aqui. A violência no Espírito Santo, você consegue classificar? Você vai aumentar? Sim, é a segurança em si, né? Segurança pública. A área da segurança pública para o Espírito Santo. O julgamento, né? Caiu a carta do julgamento.
Isso quer dizer que virá mais trabalho para o judiciário. O judiciário vai estar com seus processos assim super gordos, né, voltados à criminalidade. Aqui é a população pedindo socorro, cobranças da população ao governo por motivo de, talvez manifestação pública, pode ser, cobrança em cima do governo por motivo da falta de segurança em alguns setores, em alguns lugares, e aí os processos aumentando mais presidiários também, e aqui fala de uma rebelião dentro de um presidiário de Vitória. Uma rebelião, então... Vitória, fala assim, a grande Vitória em si, né? Uma rebelião de prisioneiros, tá? Vai ser feia. Assim, causando fuga, querendo fugir, tá vendo? Aqui o Gavião fugindo, aí ó. É a rebelião, entendeu? De prisioneiros, querendo direitos, e aí tentando fugas e também causando vários acidentes, pode causar mortes aí também. Esse 2022 nós tivemos uma chacina lá em Aracruz, com esse menino, um adolescente de 16 anos que matou várias pessoas. Você consegue visualizar a vida dele aí em 2023? Se ele vai conseguir... Como é que vai ser a vida desse assassino? Tá incerto para ele, tá? Tá incerto por uma coisa. Essa pessoa enfrenta um problema kármico muito forte. Talvez por causa da forma como ele foi criado, entendeu? E vem de costumes de família também. A família já tinha assim, uma certa conduta que acabou passando de geração para geração e ele acabou enraizando, pegando bastante esse karma familiar, entendeu? Então ele vai enfrentar ainda uma fase tumultuada e está incerto para ele assim, os acontecimentos. Incerto o quê? Quando está incerto é porque pode acontecer qualquer coisa a qualquer momento. Ele pode ser morto por vingança? Também. Como pode sair vivo, mas aleijado, como pode ficar paralítico, entendeu? Então está incerto os acontecimentos, porque a qualquer momento uma coisa de ruim pode acontecer. Mas ele é até assim um pouco persistente, mas o problema dele está muito voltado a alguma coisa interna neurótica. Pode ser um distúrbio mental, entendeu? Isso aí também tem que ser levado em conta. Em relação ao cotidiano dentro das escolas capixabas, você consegue visualizar se vai ter mais outro tipo de violência dentro do ambiente escolar? Os problemas ficam intensificados aqui, nessa questão das violências, mas vai ser um ano mais equilibrado. Não grave como foi das outras vezes, com os escândalos que aconteceu, mas equilibrado. Porém, continua ainda gerando ainda os problemas. A carta Os Enamorados, do tarô, ela joga uma harmonia em cima dos conflitos e das perseguições. Entendeu? A vantagem do tarô é essa. Quando você tira o tarô, você baralho sempre aqui, igual eu estou fazendo, eu sempre faço isso. Quando a gente tira, já vem direcionado em cima da pergunta, então o assunto já é praticamente decifrado automaticamente. Agora, tarô é uma carta que você não pode, para você pegar um detalhe minucioso, como, né? É mais complicado, porque envolve um tempo danado, né, para você pesquisar. É uma pesquisa. O tarô é uma pesquisa constante. Então você pega o primeiro apanhado, você quer investigar aquilo mais, vai até, entendeu? Mas aí demora. Vamos tentar fazer uma análise aí sobre os 4 prefeitos da Grande Vitória. Certo. Vamos conversar sobre Pasolini. Como que vai ser o ano do prefeito Pasolini, Prefeitura de Vitória? Caiu para ele a carta número 9, o Eremita. O Eremita. E o que significa? Essa carta aqui é a carta que representa o Omulu, né? Que é o Baluaê, mas fala de doenças. Traz assim a questão da doença. A doença que ele vai enfrentar durante esse ano. Ele vai ter uma doençazinha, um problema de saúde que pode assim atrapalhar ele durante assim umas fases administrativas. Ele vai ficar doente. Tá dando doença para ele aqui. Mas assim, sobre uma fase de equilíbrio também, né?
até o final do ano. Ele vai E a oposição? Vai ter alguma oposição? Como é que vai ser? Oposição, ele enfrenta a oposição porque ele já está com oposição. Ele já tem bastante oposição batendo em cima dele, com cobranças, inclusive, de coisas que em campanha até hoje não pôde ser realizada, mas ele é persistente, ele está trabalhando legal, está tentando assim amenizar as coisas. Ele está costurando com a oposição alguns tipos de demandas que ainda não pôde ser realizadas. Mas ele vai enfrentar durante o ano todinho muitas batidas da oposição, em cima das coisas que ele prometeu e que ainda não pôde ser realizadas. Prefeito de Cariacica, Euclério Sampaio. Como é que vai ser o 2023 dele? Ele está sob uma fase meio sinistra, tá? Porque caiu aqui a carta dos ebós. E essa carta, ela é a carta 25. Ela, por ser arcano menor, ela tem uma influência menorzinha, mas ela centraliza aqui essas caídas. E o que acontece? Ele está passando por uma fase de inveja constante. Muita gente, assim, tentando puxar o tapete dele, e ele tá começando a se estressar, tá ficando fraco. Porque a pessoa vai batendo água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. E ele está começando assim a se estressar, ficar cansado da situação, e com isso a inveja constante. Gentes assim até fazendo algum tipo de magia negativa contra ele para poder prejudicar. E vai fazer um bom trabalho em 2023? Vai ficar doente? Ele vai estar trabalhando demais e rendendo pouco. Falta criatividade. E essa criatividade depende de um trabalho de equipe. E esse trabalho de equipe não existe. Ele vai ter que trocar praticamente boa parte do secretariado se ele quiser fazer um trabalho bom de equipe. Ele não tem uma equipe boa. É por isso que o trabalho dele está se matando de trabalhar e o trabalho não acontece. A meta não chega a atingir o que é preciso. A equipe dele não é boa. Ele não está com equipe boa. Ele não está. Ele vai ter que fazer uma seleção, uma limpeza. E a saúde dele? A saúde dele está sobre uma fase razoável, mas ele, devido a esse monte de tensão, ele vai passar durante o ano por motivo dessas perseguições e tudo, e esse estresse que ele já está começando a sofrer, pode ser que o ano para ele não seja muito legal na saúde por causa da questão do sistema nervoso, temperamento, a cabeça muito quente, aí pode acontecer uma depressão, essas coisas. Agora, Prefeitura de Vila Velha, Arnaldinho Burgo. Aldinho. Se puder mostrando as cartas para o pessoal dar uma... Eu estou embaralhando primeiro, né? São 3 cartas. Aí cai o vulcão. Ele é muito agitado. Temperamental e agitado. Ele quer as coisas rápido. E aí essa mania de querer tudo apressado e no tempo, na hora, ele pode criar inimizades. Porque ele vai fazer pressão junto da equipe. E a equipe não vai poder, talvez, render dentro do trabalho, dentro do que ele quer. E com isso vai ser um ano assim, muito desorganizado. Ou ele faz uma organização boa de equipe e ele também tem um equilíbrio para poder até explicar como é que se faz, ou do contrário, nada vai acontecer. Então é um ano bastante enrolado na parte administrativa e ele precisa de fazer muita coisa para poder ganhar também ponto, né? Senão ele vai ficar com um ano prejudicado. Será um ano, né, destruído. Em relação à saúde dele? A saúde dele tá boa num certo ponto, mas o temperamento ele vai ter que se controlar também, fazer até umas terapias se precisar, porque ele vai ter que manter a calma durante todo o ano e ele está muito tenso. Está muito tenso? Tenso, está dando tensão aqui sem parar. Por causa do trabalho e na família? Como o trabalho, a parte administrativa, a família dele, na família as coisas estão até sob controle, porque ele sempre é o dominante da casa e todo mundo respeita, né? Então, na parte familiar, está sob equilíbrio, mas no trabalho é que ele vai enfrentar as dificuldades dele impor o poder. Impor o poder. Mesmo pagando bem, né? Vamos lá pensar na Serra, Dr. Sérgio Vidigal. Pensar na saúde, governo, família. Para Sérgio Vidigal,
Caiu essa carta que ela fecha as portas dos negócios para o ano que vem. Não é um ano bom para negócio para ele, não. Aqui está dizendo o seguinte, que as coisas que ele fez e que ele implantou e que ele engavetou para poder ser realizado mais tarde, ele pode pegar essas coisas engavetadas, esses projetos, essas ideias, e colocar em prática esse ano. Agora, criar novos projetos do seco para tentar implantar é caminho de forca, não vai dar certo. Ele vai ter que pegar primeiro as coisas que já estão engavetadas, que estavam no início de trabalho que parou, e tocar agora e realizar. É o ano de realizações dele plantar o que semeou. Agora, ele semear para colher não vai ser, não vai ser possível. Então, ele deve investir. Isso é pessoal ou para o município? Não, é o trabalho dele todo de administrativo que eu estou falando. Estou falando da parte política. É o trabalho administrativo. Ele tem que pegar os projetos que ele tem de campanha engavetados e colocar em prática esse ano. É o ano de realizações das coisas engavetadas. Mas se ele pegar os projetos, se ele tentar criar outro projeto diferente para implantar esse ano de 2023, será caminho de forca. Ele vai perder dinheiro, vai perder prestígio e vai ter prejuízo. É o que está dando aqui nessas cartas, porta fechada para empreendimentos novos. Entendi. Entendeu? Agora, quanto assim a negociações de fora, também não tem porta aberta para negociações de fora. Ou seja, ele negociar com empresas, essas coisas lá fora, para poder trazer algum recurso, não. Tá meio. E a saúde dele? A saúde dele está sobre uma harmonia também, não apresenta nada assim de grave, umas doençazinhas simples. Então só o prefeito de Vila... administrativa, né, que vai estar prejudicada se ele criar projetos novos para fazer novo investimento. Ele tem que pegar o que está engavetado e realizar. O ano é para isso. Prefeito de Viana. Eu já estou super suado aqui. Sou, né? Muita luz, né? Agora, pegou esse solzinho também, né? Esse sol aí atrapalha um pouco. Esquenta muito. Bom, o prefeito de Viana, para ele, cai cartas menores, também eu julgaria ela. Essa aqui é a mais assim forte, né? É a carta do fogo. Tá dizendo o seguinte, que ele vai passar por... Vai ser um ano de muitas provações para ele, mas essas provações vão esquentar mais um pouquinho, né? Vai estar mais forte, mais aquecida, porque vai vir para ele ideias importantes que vão ajudar a ampliar o trabalho dele. Essas ideias são vindas de coligações de fora, não daqui. E algumas pessoas inimigas que andam assim na cola dele, essas pessoas vão se afastar. É uma vantagem boa para ele, que aí vai dar ele espaço para ele trabalhar com mais folga e mais tranquilidade e se coligar a pessoas que realmente possa somar, ajudar ele na parte administrativa do trabalho junto à prefeitura. Agora, a saúde dele, ele tem que tomar cuidado com o sistema sanguíneo e também alguma coisa voltada ao coração. Mas não é assim nada agravante, não. Mas é um cuidado que ele tem que tomar. O candidato Manato foi candidato ao governo, foi para o segundo turno. O que você tem aí? Saúde, família e projetos para 2023. Caiu para o Manato a carta 8, a justiça. Essa carta é a carta maior do tarô, arcano maior. E as outras cartas que vai calçar, que é o leão, mais a medusa, significa que ele vai estar, então, sobre uma fase de equilíbrio durante o ano, mas assim, com muitas perseguições, e existe algumas coisas voltadas à justiça que está pendente, que ele vai ter que resolver. Algumas coisas assim voltadas para pode ser preso, área processual, né? Processos. Perseguido por Alexandre de Moraes, alguma coisa assim? Não sabe. Pode ser voltado a vários tipos de pessoas, não só Alexandre de Moraes, mas outras pessoas que ele já tinha um certo envolvimento. Então aqui está dando algumas coisas voltadas à justiça, que vai causar umas tensõezinhas durante o ano para ele, mas que ele
por ser assim muito resistente e persistente, está também com muita energia, né, vigor, ele vai conseguir, então, superar a fase ruim do ano. Mas uma parte do ano será bem complicada para ele. Saúde dele. A saúde dele não vai estar muito boa também, ele vai ter que tomar certos cuidados e possivelmente também alguns problemas familiares estão aqui entrando em vigor. Talvez assim, laços familiares voltados à esposa, a outras pessoas mais próximas, tipo alguns irmãos, pode ser, entendeu? Então ele vai ter umas certas contendazinhas, aborrecimentos, vai ser um ano um pouco tumultuado. Agora, vamos voltar a falar de prisão. Muitas pessoas serão presas em 2023? Bom, aí Da política, do quadro político? voltado assim, à questão de escândalos, Você falou, né? a carta número 4, o imperador. O imperador, mais a carta à força, ela fala assim, que não só vai acontecer muitos escândalos voltados à política, como vai morrer alguns. Esse ano é um ano que pode acontecer, 2023, eu falo esse ano, mas é assim, 2023. Esse ano, 2003, a gente vai enfrentar assim, muitas perseguições em cima de políticos mesmo corruptos. Então vai continuar as investigações da Polícia Federal, que vai bater em cima mesmo, cobrando muita coisa, que ainda existe muita roupa suja para lavar. Existe muita roupa suja. E aí o que acontece? Alguns vão sofrer atentados. Aqui já está dando atentados. É o tipo assim de calar a boca, né? Isso independente de ser de direita ou de esquerda, né? Porque se a pessoa abrir muito a boca, ele entrega ao outro. E aí o outro vai e vem com o negócio de premiado, delação, e não é bem isso que os mais espertos querem. A pessoa vacilou, caiu no buraco com o vacilo, aí tem que vai ser eliminada. Tem que eliminar, jogar na vala para poder a fechar o bico, porque senão ele vai comprometer um punhado de outras gentes, né? Vai vir um atrás do outro, e aí é complicado. Então agora a coisa está ficando preta. O político que entrega agora, que faz a delação, esse aí agora, ele vai ser cefado. O ex-governador do Rio de Janeiro, Cabral, ele volta a ser preso? Cabral. Não, agora não abre. Não tem prisão para ele, não. Vai ficar solto? Vai. Ficar soltinho da Silva? Tá bom para ele, porque ele tá assim... Tá bom para ele. O que vale é a comunicação, né? Ele tem um bom diálogo, ele tem um argumento muito... O argumento dele vai ser muito bom e vai convencer, então ele tá fora. Mas assim, isso não quer dizer que em outras áreas ele não fique prejudicado. Exemplo. A saúde dele é uma delas. Olha só, tá dando vírus aí, ó, no sangue. A doença no sangue. Quer dizer, ele não está muito bem, não. Mas ele tem bons argumentos. Ele pode ficar livre, mas... Pode morrer em 2023. Paga-se de outros problemas, paga-se com outras penas, né? Por motivo A resistência dele tá garantida que ele é de leão. Né? Tem alguma coisa aí que você gostaria de falar? Você acha que está completo ou faltou alguma coisa? Que você acha pela sua experiência? Eu tenho assim, na numerologia, nós estamos com a regência do número 7. O 7 é o número regente de 2023. O 7 é um número bom. A cor que vai prevalecer é o branco com prata, porque Oxalá é o governante do ano. Mas nós temos também Nanã, Burquê, que vai estar também junto com Oxalá. Mas Nanã, ela é a deusa da morte, né? E a Nanã, ela tá vindo assim para fazer as cobranças de karma que o Oxalá certamente não vai querer aplicar a pena, que são nos corruptos. Então quem é corrupto vai penar um pouquinho com Nanã, porque a Nanã, por ser a deusa da morte, ela pode liberar a morte mesmo para muita gente aí que tá precisando de levar umas chicotadas há muito tempo e que está prejudicando muita gente ou o mundo em si, né? Então eu falo isso a nível mundial, não só o Brasil, né? No Brasil vai ter isso, na boa parte do mundo. Mas Nanã também, ela intensifica a questão fala das questões de guerra, né?
intensificando. Essa questão da guerra é interessante a gente Isso aí é importante eu explicar, porque a gente vai ter esse ano, 2023, um agravante nessa questão de guerra. Isso que eu ia perguntar, essa guerra, você pode jogar aí? A guerra vai acabar? Ou vai ficar se estender todo 2023? Não Como acaba é que vai? assim não acaba. O presidente russo pode morrer? Não acaba não. Dizem que ele tá... Carta louco, tá vendo? A carta louco, essa carta, eu considero ela uma carta negativa do tarô. Não é das mais negativas, mas é negativa. Porque ela é incerta, ela é da controvérsia, sabe? As coisas controversas. Ou seja, acordos vai vir, vai pintar acordos para acabar com a guerra de lá da Rússia, da né? Ucrânia. Ucrânia e Rússia. Mas só que esses acordos não vão ser cumpridos. E se eles não serem cumpridos, volta com mais tendência à guerra. E ela vai ficando mais alarmante. Os Estados Unidos está correndo uns certos riscos de atentado durante o ano, por motivo exatamente do envolvimento na guerra da Ucrânia. Assim, não diretamente, mas assim, em estar dentro da coisa ali, apoiando e dando toda essa resistência, pode ser também interpretado de outras formas e a coisa acontecer em agravamento. Para o mundo em si, não é bom esses conflitos de guerra, porque uma bomba atômica seria assim fatal para o mundo, né? Digamos que 2 bombas só automaticamente já eliminaria a boa parte da população mundial. Então a gente e eles têm bomba, eles não têm uma bomba, 2 bombas, eles têm assim 30, 40 bombas atômicas, daquelas perigosas. Uma bombinha só já faz um estrago medonho. 2, então, contamina a boa parte do mundo. Quer dizer, 3 eliminaria praticamente todo mundo. Então nós temos que tomar muito cuidado, porque esses acordos, essa costura tem que ser muito bem feita. A ONU tem que se empenhar mais para poder haver harmonia entre esses povos. Mas isso aí tudo envolve interesses financeiros, altos interesses financeiros. E a ganância. Tudo isso está acontecendo por motivo da ganância, porque um país quer mostrar poder, que é mais forte que o outro, e quer também as riquezas do outro. Isso é uma coisa tão primitiva, a gente enfrentou isso no Brasil. O Brasil foi perseguido por motivo das suas riquezas, né? Desde a época de Portugal, quando entrou aqui, pegou muita coisa também, saiu para fora, depois entregou o país limpo até, né? Tinha muita riqueza, foi tirado durante 300 e tantos anos. Então agora a gente enfrenta esses retornos, né? Primitivos da ganância de tomar o poder do outro porque tem um olho grande, porque o outro tem uma riqueza e o outro cara não tem tanto e está gastando. Em relação aos manifestos que acontecem em frente aos quartéis, ao Exército, você acha que eles vão permanecer durante todo o ano? O que acontece? Esses manifestos que são mais das pessoas que estão voltadas a esse regime do bolsonarista, isso acaba até mais ou menos junho, porque já vai começar a pintar também os problemas voltados ao Bolsonaro, né? Que é o que eu já comentei. Então aí esse povo vai começar a ter uma outra consciência, né? E já vai mudando, porque hoje a gente está enfrentando uma situação complicada, porque Lula tem hoje a metade do eleitorado brasileiro em volta dele, mas o Bolsonaro também tem uma outra parte. E aí isso aí é uma coisa assim, uma briga de cachorro grande. E a população não deveria se misturar tanto em política dessa forma, porque o que o político quer, na verdade, é prestígio, é poder, é dinheiro, é equilíbrio. Para ele, né? É sua ilhazinha. Deixa eu só fazer uma correção. Eu acho que a população ela tem que se envolver em política, sim, mas ela não tem que amar os políticos. Não, eles entregam a alma. Eles entregam a alma deles e a vida pela política. O pessoal da esquerda e o pessoal Muitos matam o outro, tanto a esquerda como a direita. Muitos matam o outro por motivo de serem de direita ou esquerda. É aquela briga tremenda. E a política não poderia ser assim, tinha que ser uma coisa mais sadia. O ser humano, ele tinha que ter mais, o brasileiro em si,
Ele tinha que ter consciência, gente, do que é isso. A política, tudo bem, você tem que apoiar fulano e tal, porque você simpatiza com o trabalho dele, mas você abrir uma guerra, comprar todas as dores e colocar muitas pessoas em penalidade por motivo de uma iniciativa que você teve, porque você é um fanático político, pô, isso aí é o fim da picada. Então o brasileiro está precisando de amadurecer. Bom, eu acho que tem mais alguma coisa pra gente falar ou já Tem assim a carta do tarô, né? A carta do tarô que vai... Você vai jogar também, o Búzios, não? Não. A carta do tarô que vai reger o ano vai ser a carta número 7, né? Que é a carta o carro. Aí essa carta fala exatamente dessas transformações. Ela fala que a carta do carro fala que o Brasil vai passar por uma mudança. E essas mudanças vão ser, assim, positivas, porque a carta, o carro, ela é positiva, vão ser positivas, mas muito voltadas pelo trabalho de equipe e algo espiritual, porque a carta 7, ela é espiritual. Então, por ela ser uma carta espiritual, ela também exige que a pessoa faça alguma coisa mais elevada nas suas iniciativas, nas suas tomadas de decisões, aquilo que eu fiz. A população tem que aprender a ser humilde, ser mais simples, a voltar suas ideias mais para as coisas que têm lógicas, não ficar perdido em ilusões e fantasias do que a pessoa diz, um diz, outro diz, porque nem tudo tem um fundo de lógica. Pode ser que uma coisa esteja errada e a pessoa vai e se mergulha naquilo de cabeça, entendeu um pouquinho. Você acha que isso tudo não é fruto de uma política corrosiva dentro do nosso país, que leva a população a ficar com tanta dúvida? Mas não é nem só no país, é no mundo todo, né? No mundo todo a gente enfrenta isso, essa coisa há muitos anos, né? Desde o primitivismo, sempre foi assim. O povo se volta demais à política e fica fanático. Na época dos faraós era assim. Uma pessoa adorava um faraó e o faraó tinha todo o poder, ele se tornava um deus e todo mundo acreditava que ele era um deus mesmo, sabendo que não era. Todo mundo tinha consciência que ele não era um deus, mas ele se julgava um deus na terra. E ali ele fazia coisas se endeusando. Então, automaticamente, isso vem acontecendo há muitos anos. Isso é uma coisa, um vício. Esse vício, a população tem que perder isso, gente. Está na hora de se conscientizar. Nós vivemos hoje num mundo muito mais evoluído, digamos assim, espiritualmente, e as pessoas continuam na mesma lógica do primitivismo da época dos faraós, aquela coisa toda, a consciência não mudou. Isso é um absurdo, política é muito bom, a pessoa tem que se dedicar assim, tem que investigar, tem que olhar, tem que cobrar sempre, entendeu? Porque o político é obrigado a trabalhar, uma vez que você votou nele, ele tem uma obrigação com o povo, é um respeito, é uma lógica, ele tem que cumprir, mas você abraçar aquele político com corpo e alma, e aquela pessoa passar a ser alguma coisa de um fanatismo seu político, e você adorá-lo como se ele fosse um deus, idolatrá-lo, isso aí é o fim da picada. Perigoso. Bom, Augusto, eu agradeço você. Meu nome é Giovanni Braga. Mais alguma coisa que você gostaria de falar? Ou... eu vou despedir a todos, né, com as palavras positivas. Um feliz ano novo para todos vocês. Que o ano seja de muitas realizações. Que algumas previsões que eu fiz aqui agora não aconteça dos que são ruins, né? Que os bons aconteçam, que os maus não. Sempre falo isso todo ano porque eu sempre estou torcendo que as coisas não aconteçam de ruim, né? Mas as cartas, infelizmente, elas direcionam a gente para isso. A gente tem que passar o que está recebendo, né, de informação. Mas eu desejo a todos um feliz ano novo, realizações, e que o ano seja de muita sorte para todos. Vocês querem entrar o ano com mais positivismo? Vai uma dica minha de uma simpatia legal aí, ó. Usem roupa cor prata ou branco durante a entrada do ano, tá? E no dia 1º de janeiro, usem uma peça de roupa rosa, porque o rosa traz sorte pro ano todo. Fica com ela o dia todo, uma peça de roupa rosa no corpo, o dia todo. Quem põe uma roupa rosa no dia 1º de janeiro tem sorte o ano todo. O ano inteiro. Então isso é muito importante. Façam isso para poder ver se atrai um pouquinho de sorte, né? Que a gente já dando uma onda de azar danada, né? As coisas nem sempre dá certo, né? Mas agora vamos torcer para que o ano que vem seja, na esperança, uma coisa boa para a gente. Graças a Deus, sob todos os pontos de vista, vamos indo cada vez melhor e melhor com Deus. Bom, minha gente, como foi dito, feliz 2023. Meu nome é Giovanni Braga, o nosso canal é Giovanni Braga TV. Compartilhe nossos vídeos, se inscreva no canal. Essa leitura ela foi feita de forma imparcial, ele simplesmente jogou as cartas, não é isso? Foi, direto. Exclusiva. Então
não tem nenhum tipo de influência política ou partidária, foram as cartas que jogaram aí. Então, compartilhe nossos vídeos, se inscreva no canal. Meu nome é Giovanni Braga, até mais ver, obrigado.